1, versículo de número 22 até o 24, fala assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Com base neste texto, nós vamos estar falando sobre vivendo uma vida cristã na prática. Porque hoje nós estamos vivenciando no mundo evangélico, no mundo gospel, um evangelho muito deturpado, um evangelho muito light, um evangelho muito alterado. Se você seguir nas redes sociais, se você entrar nas redes sociais, você vai ver que tem muita balela, tem muita sujeira, muita gente enriquecendo com o evangelho, enriquecendo com a Bíblia, né, nem preocupado com as almas. Então nós vamos estar falando desse assunto, vivendo uma vida cristã na prática. É a introdução. A vida cristã, olha bem para você ver, a vida cristã só é sólida quando praticamos a palavra. Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. A vida cristã, ela só presta bem atenção, só é sólida quando praticamos a palavra. O que é sólida, irmãos? Firme, resistente, né? Resistente. A vida cristã, ela só é sólida quando nós praticamos a palavra. Se eu só ouvir a palavra, se eu só ouvir a Bíblia, eu gosto de ouvir os crentes, mas não gosto de praticar. Você entendeu? Então Lucas vai dizer aí no seu evangelho, Lucas 6, 47 e 48. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Olha aí. O que Jesus mostra? Nós não podemos ser somente ouvintes, nós temos que ser cumpridores da palavra. Lucas, ele vai dizer, né, ele vai mostrar aí, que qualquer que venha a mim e ouve o quê? As minhas palavras, eu vou comparar ele e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. Então, quem ouve a palavra e pratica, é semelhante o quê? Ao homem que cavou, edificou uma casa e cavou e abriu fundo e pôs alicerce sobre. A nossa fé tem que estar alicerçada na rocha. Você sabe quem é essa rocha? Quem é? Cristo. Aquela rocha lá que Moisés feriu lá no deserto, a rocha de Meribá, representava Cristo. A minha fé tem que estar alicerçada em Cristo. Ela não pode estar alicerçada na igreja, ela não pode estar alicerçada no pastor. Ela tem que estar alicerçada na palavra. Porque se eu tiver alicerçado no pastor, o dia que o pastor errar, eu desvio. Se eu tiver alicerçado na igreja, não, minha igreja é a melhor. O dia que der um escândalo, porque toda igreja está sujeita a escândalo, aonde está o ser humano está sujeito a escândalo, eu vou abandonar. Então Jesus mostra para nós, olha, a sua fé tem que estar alicerçada na palavra. Você não pode só ouvir a palavra. Tem gente que só gosta de ouvir, mas não gosta de praticar. E eu não posso ser somente ouvinte, eu tenho que ser praticante. Ainda fala, quando não praticamos, a nossa vida fica vulnerável. O que é vulnerável? Fica fraca. Né? Qualquer lutinha eu quero ir embora da igreja. Conforme o jeito que o irmão ou a irmã olhar para mim, eu já não quero mais ficar na igreja. Ou conforme o jeito, se o irmão olhar para o outro e conversar e dar uma risadinha, está falando de mim, está rindo de mim. Não volto nessa igreja mais.
fica vulnerável, porque, você entendeu? Não é praticante da palavra. É vulnerável, isto é, disse do lado fraco de uma questão ou do ponto de alguém que pode ser ferido ou atacado. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha aí para você ver. Então a pessoa, ele edificou a sua fé sobre a terra, sobre a areia. Não fez base, não fez alicerce, né? Tá aqui os irmãos que são pedreiros. Pensou você começar uma casa do chão para cima, sem furar nada, nem nada. O primeiro vento que der é vela, né? Tem que ter alicerce. Você tem que cavar, fazer a base, né? Concretar, pôr ferragem, para ficar sólida, para ficar firme. Aqui Jesus está dizendo que de nós edificarmos a nossa vida espiritual. Sobre quem nós estamos edificando? Aqui ele estava edificando sobre a terra, sobre a areia. Isso quer dizer, quando nós edificamos a nossa fé no homem. Você sabe que existe pessoas que são idolatradas em pastores, são idolatradas em igreja. A nossa igreja a nossa igreja foi a que Deus deixou. A graça só está aqui. A graça não está na igreja dos outros, só está na nossa. Você já viu isso? As pessoas falam. Isso é edificado sobre a terra, irmãos, sobre a areia. Até um dia, não sei quem falou, eu levei até na brincadeira. Não, a nossa igreja foi a primeira que Deus deixou. Eu falei, então, se Deus deixou, eu também deixei, porque nem Deus ficou nela, Deus deixou, ué. Eu deixei também. O que eu vou ficar fazendo lá se Deus deixou? Se foi a primeira que Deus deixou. Então, eu não vou ficar nela. Então, eu tenho que estar alicerçado sobre a palavra. Bíblia, irmãos, Bíblia. Louvor é bom, maravilhoso. Louvor é lindo, a gente chora, sente a presença de Deus. Mas nada mais edificante do que a palavra. Por quê? Porque a palavra me confronta. A música, ela não vai me confrontar. Ela vai me levar para perto de Deus. Mas não vai me confrontar. Mas quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia para mim e para você, ela é um espelho. Quando eu olho para a Bíblia, vai refletir a minha pessoa. Ixi, eu estou errado aqui, ó. A Bíblia está falando aqui, ó. Meu Deus do céu. Não. Tem gente que é assim, vai ler a Bíblia. Isso aqui. Vamos ver o que Deus quer falar comigo. Não, isso aqui não é para mim, não, misericórdia. Então por que está pedindo para Deus falar? Vai lá logo, já compra uma caixinha de promessa, o trem já fala promessa, não tem nenhuma varada. Você já viu que as caixinhas de promessa? Pessoal, eu vou tirar um versículo, não apanha nem um dia. Só coisa boa. Ué, é promessa. Aí quer ver se pôr caixinha de exortação, ninguém compra. Caixinha de chamado de atenção. Um versículo. Porque as pessoas querem isso, irmãos. As pessoas querem essas coisas. Tem igreja que se você for pregar o capítulo 38 do livro de Isaías, põe tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás, te põe para fora. Fala, não, aqui é benção, aqui não tem ninguém para morrer, não, aqui é só benção. E não é, a gente sabe que nós estamos cercados de luta, de problemas, de dificuldade. Como confessamos a Cristo, é preciso viver e praticar a sua palavra, e não somente ouvinte. A vida cristã é construída de vários pontos, que não pode ser somente falado. Eu não posso somente falar os pontos da vida cristã, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu faço, o que eu não faço, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Não é só isso. Você entendeu? Porque quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa é que eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Não, peraí, vamos para a palavra, vamos estudar a Bíblia, você vai descobrir o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, porque tem doutrinas, não vou dizer doutrina, tem costumes de homens que impõem sobre as pessoas
E eles mesmos não praticam. Eles põem, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por isso que Jesus um dia falou assim, ó, vocês querem me seguir? Vocês estão vendo os escribas e os fariseus ensinando? Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles vos disser. Tudo que eles ensinam lá, vocês fazem. Mas não faz o que eles fazem. Por quê? Por quê, irmãos? Porque eles ensinavam e não viviam o que ensinava. Não rouba, mas roubava. Não adultera, mas adulterava. Não prostitui, mas prostituía. Tudo isso. Tudo isso eles faziam. Então, são pontos que não podem ser somente falados, mas sim vivido, praticado, como veremos nesse estudo. Veja alguns pontos necessários da vida cristã. Aí nós temos aqui 11 pontos necessários para a vida cristã. Primeiro, obediência. Segundo, comunhão. Terceiro, santificação. Quarto, oração. Quinto, amor. Sexto, humildade. Sétimo, humilhação. 8, contribuir. 9, cooperação. 10, higienização. E 11, reverência. Nós vamos estar estudando esses pontos de como viver, né, vivendo uma vida cristã na prática. O que é viver na prática, irmãos? É viver o que você prega, o que você fala. Se eu falo, se eu prego, irmão, não matarás. Não aborrece o seu irmão, porque o matar aqui não é só de homicídio, de matar, de tirar a vida. Tem homicídio e tem morte que a pessoa mata com palavra. Você entendeu? Com palavra. Sabia que uma palavra dói mais do que um tapa? O tapa passa. A palavra não. Depois que a pessoa cravou aquilo no coração, já era. Para você tirar, só um milagre, só graça de Deus. Mais nada. Então vamos lá. Vivendo a prática da obediência. O que é obediência, irmãos? Nós falamos muito para os nossos filhos: obedece, menino, obedece. Senão eu vou te bater. Obedece, senão eu vou te dar umas correiadas. Obedece, senão eu vou te dar umas varadas. Você imagina se Deus, toda vez que nós erramos, você obedece, não, eu vou te dar umas varadas. Porque muitas das vezes nós queremos de Deus, sabe o quê? É duas coisas que Deus falou, que Davi falou, que Deus usava para ele, para com Davi. Você sabe o quê? Duas coisas que Davi gostava. E que tem crente que só gosta de uma e não gosta da outra. Davi fala assim, ó: Deus, o teu cajado faz o quê? O teu cajado e a tua? O cajado é para quê, irmãos? Tem gente que fala: nossa, mas ontem foi só cajadada lá na igreja. Está errado. O cajado é igual um cabo de guarda-chuva. Ele era para quê? A ovelha caía no buraco, ele pegava na ponta do cajado e passava aquele tipo do coisa do guarda-chuva lá, passava e tirava a ovelha do buraco. A vara era para as ovelhas rebeldes. Quando a ovelha queria dar uma voltinha para o outro lado, o pastor jogava uma pedra. Por isso que Davi andava com funda, com pedra. Por quê? Quando a ovelha estava lá na frente, ele jogava uma pedra, a ovelha o quê? Assustava, voltava. Aí eram umas varadinhas: você não sai daqui mais não, seu lugar é aqui. Assim é Deus conosco, irmão. De vez em quando nós tomamos umas varadas. E não pode achar ruim. Nossa, a palavra falou, foi para mim, pastor, parece que viu, foi eu aqui na igreja, ele sabe de alguma coisa. Eu não sei de nada, meu. Esses dias chegou um irmão para mim e falou: pastor, o senhor me bateu lá na igreja domingo. Eu falei: mãe, eu não bati em ninguém, não. Não, a palavra que o senhor falou, eu não tenho culpa. Aí,
Você entendeu? A gente prega o que Deus dá. Agora, tem dia que eu estou pregando aqui, o meu lombo está ardendo. E eu vou falar o quê? Eu vou mudar a pregação? Eu vou mudar o que está falando comigo? Não. O primeiro a ser repreendido é eu, ué. É eu. Então, irmãos, obediência. O que é obediência? Ato, veja bem, ato de obedecer. Ato de obedecer. Cumprimento da vontade alheia. Submissão. Ou seja, obedecer é eu cumprir a vontade alheia. O que é a vontade alheia? A vontade de alguém. Eu me submeter, ter submissão, eu estar debaixo da submissão de alguém. De obedecer. De ser obediente. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Você sabia que a pessoa desobediente, irmão, ele sofre demais? Sabia? Que o desobediente, ele sofre e às vezes até morre antes do tempo. A pessoa desobediente. A pessoa desobediente, ele perde as bênçãos de Deus. Você lembra do rei Saul que perdeu o reinado por causa de quê? Desobediência. Desobedeceu. Hoje ia confirmar teu reinado, mas você atravessou na frente de Deus. E tem gente que passa na frente de Deus, irmão. Deuteronômio 13, 4. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Olha aí para você ver o que Moisés fala para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, estavam no deserto. Moisés vem e fala, gente, após o Senhor vosso Deus, vocês vão o quê? Andar. O que é após? O que é após, irmãos? Após Deus, vós andareis. O que está dizendo? Depois, Deus tem que estar na frente. Aí eu te pergunto, nós fazemos tantos projetos, nós fazemos tanto cálculo, será que Deus está na frente? Será que nós pedimos a opinião de Deus? É igual o casal. Pensa bem, o marido e a esposa estão trabalhando para comprar um carro, os dois juntos. De repente o marido chega com um carro, bem, comprei o carro. Qual vai ser a reação da mulher? Ela vai ficar alegre? Não. Não vai. Por quê? Porque estão juntos. Eles agora é o quê? Uma só carne. Então tem que ter uma submissão. E aqui Deus fala, vocês vão andar, após o Senhor vosso Deus andareis. E a Ele, o que é temereis? Ter medo? Não. É ter respeito, é honrar a Deus, é ter tremor de Deus. Porque tem gente que fala, eu tenho medo de Deus, da mão de Deus. Quanto os nossos filhos têm medo de nós, mas eles respeitam? Não respeita. Então eles têm medo, não têm temor. Porque temor é diferente. O temor você respeita, você impõe e a pessoa respeita o que você impõe. Hoje você fala para o filho, não faz isso. Coroa, velho, larga a chinela ali, põe chinelo no lugar. Você pode gritar, amanhã o chinelo está lá de novo. Dá vontade de jogar lá no mato. Agora você vai buscar lá no mato. Toalha, acaba de tomar banho, pega a toalha, em vez de pôr lá para secar, chega lá no chão, lá no quarto. Dá vontade de pôr fogo. Aí você põe fogo, você tem que comprar outra, tem prejuízo. Todo jeito dança. Então não quer obedecer, irmãos. É igual o crente. Aqui fala para nós ter que andar após o Senhor e temer a Ele. O que mais? Temer a Ele e os seus
os seus mandamentos, fazer o que com os seus mandamentos? É fácil de guardar, irmãos. Você já notou que tem coisa que a gente guarda, a gente esquece não guardou? Um dia eu, caçando a minha carteira, eu tinha que sair, caçando a minha carteira. Eu pus a carteira lá, cadê a carteira? Você tirou ela do lugar, não está no lugar onde que está, não sei o que lá mais e tal. Não, a carteira está aí, eu não mexi em carteira não, está aí no armário, olhei no armário, olhei no bolso do paletó, olhei tudo, nada. Fala, não sei não que fui parar não, pus a mão no bolso, a carteira no bolso. Então tem hora que você guarda e você esquece. Os mandamentos do Senhor, nós não podemos esquecer. Não podemos. Por isso que Salomão, ele vai escrever em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina, quem? Ensina o velho. Ah, o menino. Ensina o menino, o quê? O caminho que deve andar. É igual, a mamãe já tem que ensinar a filhinha como deve se vestir, desde pequenininha. Não sentar de qualquer jeito. Pôr roupinha mais compridinha, porque está cheio, vocês sabem aí que está cheio de perigo. Ensinar como que senta. E tudo isso. Ensinar o menino, o caminho que deve andar. Porque está cheio de bandidagem nesse mundo, irmãos. Está cheio de gente mal. Às vezes você está pensando que a pessoa é boa. De repente fica notícia. Fulano, pai do céu, ainda conversei com esse miserável ontem. Então está cheio de pessoas assim. A gente tem que tomar cuidado. Então o Senhor fala, e os seus mandamentos guardareis. E o que mais? A sua voz, você vai fazer o quê? Ouvireis a voz do Senhor. Pastor, mas Deus não fala comigo quando você abre a Bíblia? Quando você ora, é você falando? E quando você lê a Bíblia? Deus falando com você. Tem gente indo atrás de profeta para ouvir a voz de Deus. Tem gente viajando longe, eu vou lá, que lá revela. Eu quero ir lá para revelar meu CPF. Por quê? Para que revelar CPF? Isso é contra a lei, revelar CPF dos outros. Os bancos de dados protegem os nossos dados. Se uma loja der seus dados para outro, você pode até processar. Aí a pessoa, aqui tem quem que, o CPF é número tal, tal, tal. Aí Deus falou, isso aí não é eu não. Isso aí é contra a lei humana, imagina contra a lei minha. Eu sei o número das... Irmão, pensa bem, chegar aqui. O que te lembra? A rua. O que te lembra? O Cruzeiro do Sul, a rua. E o que te lembra o número 289? Minha casa. Como que Deus mostrou para ele? Larga disso, irmão. Facebook te denuncia tudo aí, ó. Eles ficam Facebook o dia inteiro para pegar nome dos outros, número dos outros, e depois vai revelar. Aí o povo cai no choro. Não, aqui o Senhor fala aqui, ó, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis. Você vai servir a Deus. É lógico que eu tenho que obedecer a hierarquia de Deus, eu tenho que obedecer a lei da igreja. A igreja tem lei. Eu tenho que obedecer às normas da igreja, tem o estatuto, eu tenho que obedecer. Mas para mim não serve. Mas se não serve, se lá na outra serve, não posso fazer nada. Tem estatuto, tem lei, tem tudo. Aí Deus fala, só a Ele servireis. E o que é servir, irmãos? Vamos ver quem vai responder. Servir é ser servo. E hoje, muitas igrejas colocou Deus de empregado e eles são senhores. Eu decreto, se Deus não fizer, Ele não é Deus.
Eu já vi bispo, eu já vi pastor, já vi apóstolo falar isso aí. Se ele não fizer, ele não é Deus. Falei, irmão, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, é Deus. Ele não precisa de mim, ele não depende de mim para fazer nada. Eu que dependo dele. Eu não dependo. Nós que dependemos de Deus. Para mim, eu abrir o olho de manhã, eu dependo de quem? Pensa bem, você deitar, esticar a canela e não acordar. E de repente, se ela está lá do outro lado da vida, fala, gente, que lugar, quem foi para o seio de Abraão, tá, que maravilha que é aqui, gente, que lugar mais brilhoso. Agora, quem desceu lá para baixo, meu Deus, que treva que é isso aqui. Aí já é tarde, tem jeito. Então tem que servir o Senhor. Tem gente que está servindo homem. Tem gente fazendo vontade de homem, irmãos. Eu falo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode. Mas lá nas escondidas, na calada da noite, ele está fazendo o que ele está proibindo. Você entendeu? Então, a ele servireis, e a ele vos achegareis. O que é se achegar? Ficar juntinho, ficar pertinho. Né? Aqui, ó, se achegar mais perto, né? Ó, se achegar ao Senhor, é isso. Ah, mas se eu me aproximar muito de Deus, eu vou ter que parar com muita coisa. Tem gente que não quer parar com as coisas, aí não aproxima de Deus, porque a hora que nós aproximamos de Deus, irmão, nós vamos ver como nós somos sujos. Aí Deus começa a limpar. Lembra de Josué? Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Josué falou, pessoal, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E o povo arrancou os brincos, arrancou as pulseiras, arrancou tudo e foi jogando e todo mundo se purificou, se santificou. Deus abriu o Jordão, Deus destruiu o Jericó, Deus fez milagre, fez maravilhas. Mas nós temos que nos achegar a Deus, irmãos. Nós temos que nos achegar na oração. Quantos minutos nós estamos orando por dia, irmãos? Se achegar a Deus na oração. Ah, mas eu não sei orar. Quantos anos de crente você tem? Não, eu tenho só 20, mas não sei orar direito, não. Uai, misericórdia. 20 anos de crente, não souber orar, para entregar a carteirinha para Deus, falar, Deus, está aqui, Deus. Vê o que o senhor faz. Ué. Quando é um novo convertido, ainda vai, né? Agora, não é possível que não sabe chegar lá e dobrar o joelho e... Pai do céu. É conversar com Deus, velho. É contar o que você fez de errado. Ué, tem que contar, irmão. Ó Deus, hoje eu andei na rua ali, vi um negócio lá, e o senhor viu também. Eu errei, eu pequei, o senhor me perdoa. Os meus olhos cobiçou. Eu falar isso para Deus? Ué, para que você vai confessar? Confessa para o teu amigo. Amanhã a cidade inteirinha está sabendo. E fulano falou comigo, meu filho, o negócio dele lá. Ixi. Vai lá e fala com o Senhor. Ó Deus, vou abrir meu coração, o Senhor já sabe de tudo. Mas o senhor ama que confessa. O Senhor falou que aquele que confessa e faz o quê? E deixa. Alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Nunca vai prosperar na vida. Então, irmão, se achegar. Você lembra lá do apóstolo Pedro? Quando ele fala, chegai-vos a quem? Não sabe esse versículo, irmão? Capítulo 5. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quer dizer, Deus está ali. E eu se achego a Ele. E Ele se achega a mim. É isso. Mas quem de nós, irmão, 2 horas da manhã quer levantar e dobrar o joelho?
Agora vai chegar uma época agora, aí que o negócio mesmo, você vira uma bola debaixo da coberta. Parece que morreu, encolhe assim, ó. E não levanta para orar nem se tiver caindo gelo, chovendo canivete. E quando nós acordamos, porque é Deus que está querendo que a gente fale com Ele. Você entendeu? É Deus querendo que a gente fale. Então, nesse versículo aí, você viu a submissão, a obediência. Vamos mais. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. Se você obedecer, você não vai pagar preço de nada. Mas se você desobedecer, tem preço. É isso que Deus estava dizendo. Então, se você quer ser abençoado, é melhor obedecer do que você ter que oferecer sacrifício. Vamos lá para a Bíblia? 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha aí, irmãos. Samuel fala para Saul: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que obedeça a palavra do Senhor? O que aconteceu? Samuel, por umas 2, 3 vezes ou mais, Saul desobedeceu a palavra que Deus trouxe através de Samuel. Era para ele acabar com os amalequitas, destruir o rei, destruir tudo. Destruir os animais, destruir tudo, não levar nada. Saul vai, mata o povo e leva o rei. E leva um monte de gado para sacrifício. Samuel chega: que barulho é esse? Gemido é esse de berrando tá aí? Não, eu que trouxe. Mas o senhor falou para não trazer. Por que você está passando por cima da palavra? Não, é para me sacrificar. Depois, irmãos, Samuel fala assim: ó, fica aqui, que eu vou adotar e volto. Fica aqui. Dentro de 7 dias eu estou de volta. Samuel foi, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, os inimigos atacam o arraial da onde estava Saul. E o povo começou a dispersar com medo. 5º dia, 6º dia. No 7º dia, o Saul fala assim: o Samuel não vem mais. O Samuel não vai vir mais. Já é o 7º dia, hoje. Eu vou fazer o sacrifício. Saul não foi chamado para ser sacerdote. Saul foi chamado para ser político, para ser rei. Por isso que eu falo, não tem como compartilhar política com altar, irmãos. Pensa bem, se irmãos, próxima candidatura, agora eu vou sair para prefeito na cidade. Irmão, me ajuda aí. Você entendeu? Ou vou sair para vereador. Não, a minha chamada é outra. Pode me oferecer um rio de dinheiro, pode falar assim: ó, vou te dar uma mansão, e pode fazer o que quiser. O Saul falou assim: ah, o povo está dispersando e nós vamos perder para esse povo. Tchuf! Acendeu o sacrifício. Quando ele acendeu o sacrifício, quem chegou? Samuel. Samuel chegou: o que é isso, Saul? O quê? Por que você fez, ofereceu o sacrifício? Você começou a demorar, o povo começou. Eu comecei a demorar, eu falei que quantos dias eu voltava? 7. E hoje é quanto? 7. Então, cheguei. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós nos apressamos.
nas coisas de Deus. E as coisas de Deus têm que vir por degrau. Você começa lá embaixo, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Tem gente que está com a perna lá embaixo, lá no cooperador, já está lá, querendo já pôr o pé lá no último. Ele vai partir no meio. Você entendeu? Porque Deus, irmãos, Saul perdeu o trono por causa disso. Ele podia ser rei. Samuel falou para ele: Saul, hoje ia confirmar o teu reinado. Hoje, eu vim para confirmar teu reinado. Mas como você adiantou as coisas e fez uma coisa que não é sua, não é, você é rei, você não é sacerdote, que quem oferece o sacrifício é o sacerdote. Hoje você está perdendo o teu reino. Você está perdendo por causa da desobediência. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas você estava demorando, tem hora que nós pensamos que Deus está demorando, né? Aí nós vamos para o sacrifício. Deus não está demorando, irmãos. Deus não está atrasando. Deus tem um tempo determinado para cada história da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Abraão, ele estava com quantos anos? 75 anos. Sara estava com 65, ele já estava velho já. E Deus chega para ele, ó, você vai ser pai de uma grande nação. Eu? Não. Uma, Deus. Sara é estéril. Outra, eu estou velho, 75. Ela está com 65. Ó, menopausa lá está a rodo. Não, mas eu vou fazer o milagre. Sabe quantos anos? Aí a Sara desobedeceu. Não desobedeceu? A Sara falou assim, Abraão estava com 85 anos, tinha passado 10 anos. Abraão, é o seguinte, eu já estou velha. Por que você não deita com a empregada, com a Agar? Oi, o Abraão, 80 e tantos anos, eu novinha? Foi, amor, você quer que eu faça isso? Vai. Pergunta. Abraão vai, deita com a Agar, arruma um filho. Abraão foi circuncidado aos 86 anos. Menino nasceu. Então, promessa. Não, claro, uma baita de uma desobediência que está. Esses problemas que vocês estão vendo, essas guerras aí, começou lá na barriga deles. Desobediência. Um é filho da promessa, o outro é filho da escrava. Está lá em Gálatas, os irmãos sabem, pode ver lá, que está escrito lá que Paulo trata sobre esse negócio. O filho da escrava e o filho da promessa. Ismael, filho da escrava, e Isaac, filho da promessa. E nós fazemos parte da promessa, irmãos. Fazemos parte da promessa. Aí só deu problema para eles. Mas quando deu o tempo assim, determinado, que Abraão já tinha apanhado demais, sabe por quê, irmãos? Está falando de desobediência aqui? Já entrou nessa. No capítulo 17, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, chega de ser desobediente. Chega. Aí o versículo 1 vai dizer o quê? Abraão, anda. Na onde? Na minha presença. E seja perfeito. Por quê? Porque o Abraão até então andava pela cabeça de quem, irmãos? Os irmãos falam aí baixinho, senão a irmã vai te beliscar. Abraão andava pela cabeça de quem? Sara. De Sara. Aí Deus falou, chega, anda na minha presença. É na minha presença que você vai andar. E ser perfeito. Aí Deus deu o filho para ele. Aí você vai ver lá no capítulo 22, 21, 22, fala assim, e no tempo
determinado. Quer dizer, não adianta desobedecer, querer passar os carros na frente do boi. Não tem jeito, irmãos. Deus não vai adiantar e nem atrasar. Tem um hino aí, de um conjunto, que é errado aquele hino. Deus tarda, mas não falha. Não existe isso. Deus não tarda e Deus não falha. Não tem como. Abraão abraçou o menino com 100 anos. Sara com 90. Mas eles tiveram que obedecer. Lá no capítulo 22, Deus chega para Abraão. Aí, olha para você ver que Deus falou para Abraão andar na onde? Na onde, irmão? Anda na minha? E cê? Aí lá no capítulo 22, Deus chega para Abraão. Abraão, vem cá. Eu tenho visto aí você com Isaac, seu filho que eu te dei. Você podia me dar ele. Eu vou te mostrar um monte, aonde você vai sacrificar ele. Tá certo, Deus. Eu vou lá falar para Sara. Não fala. Porque se falar, a encrenca está feita. Você acha que a Sara ia deixar o Abraão subir lá no monte com aquele menino? De jeito nenhum. Ah, gostei de arrumar, você vai matar. Pega o menino, pega o cutelo, pega a lenha, leva o fogo e anda, que eu vou te mostrar, o monte. Abraão foi. Tanto que obedecer é melhor que sacrificar. Quando chegou lá no pé do monte, o que Abraão fala? Aí os rapazes que estavam com ele, o que Abraão falou? Falou, agora chega, até aqui vocês veem comigo, agora vocês ficam aqui, e eu, o menino, nós vamos subir o monte, nós vamos sacrificar, e nós vamos voltar. Isso é o que, irmãos? Obediência e fé. Pensa bem, você sabe que você está indo fazer o quê? Você sabe que você está indo sacrificar o seu filho. Só que Abraão tinha fé e falou, Deus, eu estou, para os moços, vocês podem ficar aqui, que eu e o menino, nós vamos subir o monte, nós vamos oferecer o sacrifício e nós vamos tornar. Abraão subiu o monte. Quando ele estava subindo o monte, o Isaac falou, pai, tem alguma coisa errada. Pai, por quê, filho? Eu estou vendo a lenha, o senhor trouxe a lenha, o senhor trouxe o cutelo, trouxe fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. O senhor sempre mostrou que sacrifício é com cordeiro, agora o senhor não está trazendo. Não, filho, fica na paz. Deus vai prover o cordeiro. É tremendo essa mensagem, né? Deus vai prover o cordeiro. Então tá bom. Quando chegou lá no monte, Abraão fez o altar, pôs a lenha, pôs o menino em cima do altar. Falou, filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus me pediu você. Eu te amo. Mas eu amo mais Deus do que você. Pai, faz o que o senhor tiver que fazer. Saiba que eu te amo, filho. Mas, acima de você, eu amo Deus. O anjo bradou no céu. Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. Eu sei que Deus é Senhor na tua vida. Irmãos, a obediência faz parte da nossa vida. Quer vitória? Obedece. Obedece. Filho, obedece a mãe, obedece o pai. Não seja desobediente, não. Não grita com o pai, não grita com a mãe.
Porque hoje é assim. É os filhos que gritam com os pais. E a hora que Deus deu um grito com nós, você vê, tem hora que Deus manda um trovão aí, todo mundo põe a mão na orelha, né? A hora que dá aquele relâmpago, aquele clarão. Não vamos esperar até que acontecer as coisas para obedecer, não. Vamos obedecer enquanto nós temos oportunidade. Saul desobedeceu. Pagou o preço. Vocês sabem qual foi o fim de Saul? De adorador a feiticeiro. De rei, viu a situação que foi. Então que Deus nos guarde, irmãos. Depois nós vamos falar mais, que obediência, nós falamos obedecer é melhor que sacrificar. Depois, obediência a Deus, obediência ao ministério da igreja e tudo mais. Só que hoje não dá tempo, já é 8:45. E obediência às autoridades, obediência à família, obediência de esposa aos maridos, dos maridos às esposas, vai estar tudo aqui. Tudo. Não, lá em casa quem manda é eu. Não, é os dois. É os dois. Não é um só. Lá em casa quem fala mais alto sou eu. É mesmo. A esposa fala, vai lavar a louça. Já vou! Fala mais alto. Então está tudo aqui, irmãos, a obediência. Se quarta-feira Jesus não voltar, se ele voltar, Deus abençoe cada um. Que nós vai tudo junto. Igual se ele não voltar, nós estamos aqui quarta-feira para continuar esse estudo. Não perde não, irmão. Vai ser muito bom. Tem muita coisa boa aqui. Sobre comunhão, sobre santificação, sobre a prática da oração, sobre vivendo a prática do amor, vivendo a prática da humildade, vivendo a prática da humilhação, até a humilhação. Nós temos que suportar a humilhação. Irmãos, amanhã, 2h15, tarde da benção, às 14h15, tarde da benção, às 19h.